Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam bem-vindos. Anderson Batista mais uma vez, trazendo hoje os destaques dos clubes que estão na disputa com o Sport pela permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje vamos trazer aqui uma análise desses últimos jogos, as 3 últimas partidas de todos os adversários e também as 3 últimas partidas do Sport, que mostram aí um panorama de quem tem mais chances de permanecer na elite e quem está em maus lençóis no assunto permanência na primeira divisão do Campeonato Nacional. Tudo isso vamos destacar os jogos de Vitória, de Ceará, de Vasco da Gama, do próprio Sport, do América Mineiro e da Chapecoense, equipes que estão aí no páreo e separadas apenas por 3 pontos na classificação. Hoje o Ceará 14º colocado com 39 e a equipe do Vitória em 19º lugar com 36. Então a briga ainda não está decidida e vamos destacar aí jogo a jogo, ponto a ponto, do que pode acontecer nas próximas rodadas. Antes de mais nada, sempre convidando o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro aí do nosso conteúdo e, claro, dando like nos nossos vídeos, para que o YouTube recomende aí para outros rubro-negros, para torcedores de outras agremiações que gostam de uma boa resenha, de uma boa discussão sobre futebol. Então estão no lugar certo no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Não deixem de acessar as nossas redes sociais, bem como o nosso site, o www.eupraticoesporte.com.br. Então vamos lá, destacando aqui esses jogos das equipes que estão na parte de baixo da classificação, nessa segunda faixa da tabela, a gente pode perceber que quem lidera hoje o campeonato do Sport é a equipe do Ceará. Esse campeonato do Sport que desde o início, né, a gente pôde observar lá no site do Eu Pratico Esporte, o Ceará neste momento lidera com 39 pontos e dentre as 6 equipes que estão na disputa, o Ceará é uma das que possuem aí uns jogos mais acessíveis em busca de bons resultados. De cara, neste meio de semana, a equipe do Ceará enfrenta o já rebaixado Paraná em casa, né? O Ceará hoje com 39 pontos, poderia muito bem ir a 42 pontos com esse bom resultado frente à equipe paranista. Já não vislumbra mais nada, acabou empatando. Inclusive tem um fato curioso a respeito do Paraná. O Paraná está aí a 2 rodadas invicto. Para quem está na lanterna, acabou vencendo o América Mineiro no último fim de semana e no último meio de semana, perdão, e no último fim de semana acabou empatando com o Palmeiras em 1-1. Então o lanterna está a 2 jogos invicto, mas contra o Ceará o compromisso é bem mais complicado e eu acredito que o Ceará consiga os 3 pontos. Na próxima partida dos cearenses, eles enfrentam o Atlético Paranaense fora de casa. Nós sabemos do retrospecto do Atlético jogando na Baixada, de uma equipe que consegue seus pontos como mandante, mas essa partida ela antecede o jogo do Atlético contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana, o jogo da volta. O Atlético tem uma boa vantagem, conseguiu vencer em casa por 2-0, mas não vai dar um mole de acionar todos os seus titulares e eventualmente perder aí algum jogador por lesão, sair contundido, enfim, ter algum problema com esses titulares para esse jogo tão importante na temporada, já que o Atlético conseguiu um ótimo resultado na primeira perna deste confronto. Então, contra o Ceará, assim como aconteceu contra o Vitória no Barradão, o Atlético Paranaense pode escalar um time misto, um time alternativo, mas, claro, um time em busca da vitória, porque sabe que tem totais condições de conseguir um bom resultado em casa e inclusive o Atlético Paranaense tem 2 partidas em casa em sequência nesse momento do campeonato. Neste meio de semana enfrenta o Corinthians e no fim de semana enfrenta o Ceará, que é o jogo que estamos discutindo. Então dá para observar que a equipe, caso ela não consiga os seus objetivos na Copa Sul-Americana, ela vai vir com todo o foco para o Campeonato Brasileiro em busca desses pontos e, claro, no mínimo aí uma vaga na pré-Libertadores que o Atlético Paranaense tem plenas e totais condições de conseguir. E por último, a equipe do Ceará enfrenta o Vasco da Gama em casa. São 2 partidas em casa para o vovô e uma partida fora de casa contra um adversário que não está objetivando, pelo menos nessa rodada, o Campeonato Brasileiro. Por isso a gente deve levar em conta que a equipe cearense tem uma boa tabela nesse fim. E dificilmente, pela bola que já vinha jogando nos últimos jogos, né, por todo o trabalho do técnico Lisca, pelo apoio da torcida nesses 2 últimos compromissos,
no caso os 3 compromissos, mas 2 dentro de casa. Acredito que o Ceará permaneça na primeira divisão, tem grandes chances, né, já de sacramentar um bom resultado contra o Paraná e na última rodada vir para quem sabe até tentar uma vaga aí na Copa Sul-Americana, uma última vaga ali no 13º, 14º lugar, dependendo do que possa acontecer na Copa Sul-Americana, a equipe do Ceará ainda vislumbra isso aí. Então, dentre as equipes que estão lá na parte de baixo, no sufoco da classificação da Série A, o Ceará é uma das equipes que não tem assim tantas chances de rebaixamento pela tabela que vai enfrentar até a 38ª rodada. Levando em conta a tabela do Vasco da Gama, já citamos aqui o Vasco em inúmeras oportunidades, é uma equipe que vai ter muitos problemas, né? Vai enfrentar o São Paulo neste meio de semana, o São Paulo que nos últimos jogos vem tomando poucos gols, e é uma equipe que também vem produzindo lá na frente, vem conseguindo resultados. Claro que o São Paulo vem de uma sequência de 2 jogos dentro de casa e agora vai ter um contato com esse novo treinador, o André Jardine, fora de casa, um jogo em São Januário, que vai estar fervendo, pulsando, em busca de apoio para o Vasco da Gama, porque o Vasco necessita do seu torcedor nessa reta final. Já vem de uma derrota contra o Corinthians e agora enfrenta um São Paulo que briga ponto a ponto contra o Grêmio em busca dessa 4ª vaga. Essa 4ª vaga ela é tão importante porque a gente sabe nesse momento da competição que um 4º lugar e uma vaga direta na fase de grupos da Taça Libertadores, ela pode muito bem desencadear uma tranquilidade no início da temporada. Se você não consegue essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores, você consequentemente inicia sua temporada já pensando numa pré-Libertadores que pode definir o rumo de sua vida no restante do ano. Então é bem complicado você ficar nesse 5º lugar. É bom porque em certos momentos você pode até contar, né, com esse lugar na Libertadores, as equipes já estão classificadas, mas o bom mesmo é já entrar no grupo, na fase de 32 equipes, para não ter problemas, ter 6 jogos, 3 partidas como mandante para gerar renda, para gerar receita e, claro, tentar chegar às 8ª de final. Então esse é o caso do São Paulo, que enfrenta um Vasco muito pressionado. Na penúltima rodada, o Vasco enfrenta a equipe do Palmeiras. Palmeiras já pode chegar campeão, dependendo do que pode acontecer nessa rodada, né? A gente observa essa rodada 36. Palmeiras enfrenta o América em casa e a equipe do Flamengo enfrenta o Grêmio, jogando no Maracanã. Então, interessante seria para o Sport, né, levando em conta o rubro-negro pernambucano, a equipe do Palmeiras chegar buscando o título na penúltima rodada, porque teria um interesse a mais nessa partida contra o Vasco. Palmeiras já chegando campeão, a gente já percebe que vai ter uma folga mais dos jogadores, já não vai ter tanta aquela obrigação de vencer. E sem isso, né, a gente percebe que a tabela vai ficando bem mais propícia para o Vasco, pelo menos nesse jogo, conquistar algum pontinho e tentar se sair dessa situação. No caso da última partida, a gente já percebe uma complicação total, porque é um confronto direto contra o Ceará jogando fora de casa. Então, ou o Vasco faz os compromissos que possui dentro de casa, compromissos difíceis, porque são 2 equipes paulistas que estão na parte de cima da tabela de classificação, ou o Vasco vai ter que surpreender o Ceará no Castelão, algo que poucas equipes do Campeonato Brasileiro fez até aqui. Se a gente levar em conta, o Inter não venceu, a equipe do Palmeiras não venceu, então é um campeonato difícil para o Vasco nessa reta final. São 3 jogos de alta competitividade e a equipe do Vasco vai ter que mostrar que quer ficar na primeira divisão, mas para isso vai ter que surpreender 3 equipes que estão, digamos que jogando muito bem. Palmeiras líder, São Paulo em busca da Libertadores e o Ceará ali tentando os últimos pontos para, quem sabe, até já com aquela vitória citada antes, frente ao Paraná, uma vaga na Copa Sul-Americana de 2019. Sobre a tabela do Sport, a gente deixa bem claro para o torcedor que o Sport tem um compromisso contra a Chapecoense neste meio de semana, um jogo de vida ou morte, tratado por muitos dessa forma, até porque a Chape também está no Campeonato do Sport e é uma equipe que nas últimas rodadas vem somando resultados ruins. E perdeu para o Botafogo em casa e acabou perdendo para o Grêmio jogando no Rio Grande do Sul. Então agora contra o Sport, trata esse jogo como uma final de Copa do Mundo, assim como ressaltou o técnico Claudinei Oliveira, mas a gente sabe que o clima em Chapecó é de incerteza, até porque essa equipe ela já farrapou em certos momentos decisivos do campeonato e que poderia estar muito bem já fora dessa zona do rebaixamento.
Momentos decisivos. Esse jogo próprio contra o Botafogo, que à época o Botafogo ainda lutava para não ficar na parte de baixo da classificação. Hoje luta por uma vaga ali no G6. E a equipe do Vitória, jogo que aconteceu também na Arena Condá e que a equipe baiana sagrou-se vencedora pelo placar mínimo. Então é observar esses jogos, já que o Sport é outro confrontante direto nessa luta contra a degola. E se vacilar a Chapecoense, ela consequentemente vai entrar aí em caminhos muito difíceis na competição, porque a tabela da Chape ela não favorece tanto. Tem esse jogo contra o Sport, depois sai para pegar o Corinthians em casa venceu o Vasco e tá com essa meta de vencer as partidas dentro da Arena Corinthians para quem sabe até vislumbrar uma vaga na Copa Sul-Americana. E na última partida a Chapecoense enfrenta um São Paulo que pode muito bem vir brigando por vaga, né, nessa parte final do sprint final do campeonato, em busca de uma vaga na Libertadores. Então a Chapecoense que vai ter problemas, e no caso do Sport, o Sport tem de vencer a Chapecoense porque ele elimina um adversário. Então eliminando um adversário, o Sport aí tem grandes chances de permanecer na primeira divisão. Levando em conta o jogo da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro do Sport, que é contra o São Paulo, é o mais difícil da sequência. É o jogo mais complicado, não sei se o Sport vai ter cancha para bater o São Paulo no Morumbi. São Paulo que vem mostrando aí uma melhor desenvoltura nessa reta final e que vai brigar ponto a ponto com o Grêmio, em busca do G4. Então o Sport tem aí dessas 3 últimas partidas a mais difícil contra o São Paulo atuando fora de casa. Chapecoense é confronto direto e na última rodada tem a situação do Santos. O Santos que hoje está a 7 pontos, né, do Atlético Mineiro, que é a última equipe que garante vaga, né, pelo Campeonato Brasileiro na pré-Libertadores. Restando 3 rodadas, 9 pontos em disputa, a equipe do Santos ela teria que vencer os seus compromissos e chegar na última rodada com chances de uma classificação à próxima fase, no caso a fase preliminar da Libertadores do ano que vem. Seria muito difícil, é muito difícil o desafio do Santos. A tabela do Santos envolve aí Botafogo, Atlético Mineiro e Sport. Os 2 jogos, Botafogo e Galo, inclusive adversários diretos do Santos nessa briga pelo 6º lugar, os jogos acontecem em São Paulo. E o jogo do Sport na Ilha do Retiro. Então o bom para o Sport é que o Santos, ele já chega no Campeonato Brasileiro na última rodada sem chances de Libertadores. Porque com chances o Santos vai buscar, vai para cima. Se bem que o desempenho do Santos fora de casa nesses últimos jogos, ele não foi condizente com aquilo que o torcedor tem de receio da partida. Porque contra o América Mineiro todos esperavam um Santos que pudesse conquistar o resultado e não conseguiu. Então, na Ilha do Retiro, o Sport vai ter aí o seu último apoio, né, o último apoio da torcida, aquele calor da massa rubro-negra para tentar permanecer na primeira divisão após esses 2 compromissos difíceis que acontecerão longe de sua casa. Já falei aqui sobre a Chapecoense com essa tabela complicada também, tendo aí o Sport, confronto direto, Corinthians e o São Paulo na última rodada. Lembrar que o jogo do São Paulo é na Arena Condá. Então a gente percebe a dificuldade dessa classificação da equipe da equipe da Chapecoense. Tem 37 pontos, mas mesmo assim é um páreo duro para a equipe de Chapecó ter essas 3 equipes pela frente. Um Corinthians em casa, que o Corinthians tenta uma certa regularidade jogando em Itaquera. E no caso do São Paulo, a briga direta pela Libertadores. No jogo do Sport, um confronto direto. Não tem adversário bobo para enfrentar os catarinenses nessa reta final. Sobre o América Mineiro, que também tem 37 pontos na classificação, o América tem nesta rodada nada mais nada menos do que o Palmeiras. É um jogo duríssimo. A equipe do Palmeiras ela briga pelo título e dificilmente deve vacilar em casa, assim como aconteceu no jogo lá no Estádio do Café. Esse jogo já ficou de alerta para a torcida do Palmeiras, para os jogadores, para a imprensa, para o próprio técnico Luiz Felipe Scolari, de que não se pode vacilar com equipes que estão na parte de baixo da classificação. No caso do Paraná não se tinha tanta responsabilidade com a partida, até porque os paranaenses já estavam rebaixados, né? A pressão era toda pelo lado palmeirense em busca de uma vitória contra o Lanterna da Série A. Não aconteceu, vida que segue, o Palmeiras ainda está na liderança com uma margem boa de pontos e pode muito bem, quem sabe até, vencer o América e torcer por um tropeço do adversário que vem abaixo, o Flamengo, ou até um tropeço do próprio Internacional também, né, nessa rodada, já que essas 2 equipes brigam aí ponto a ponto em chances
para quem sabe até surpreender o Palmeiras nesse sprint final da competição. É muito difícil, o Palmeiras é um virtual campeão do Campeonato Brasileiro, mas a rodada passada deixou claro de que o título ainda não está garantido, de que o Palmeiras pode fazer algo a mais nessa reta final da competição. Então tem esse jogo contra o Palmeiras, volta para casa para enfrentar o Bahia que tinha uma expectativa de encostar nas equipes do G6, caso vencesse o Atlético Mineiro, não venceu, o Bahia está mais para um meio de tabela e mais um ano na Copa Sul-Americana do que propriamente chegar a uma Taça Libertadores, até pela diferença de pontos, né? 44 a 53 para o sexto lugar, restando 9 pontos em disputa, justamente a diferença, o Bahia teria que ter 100% de aproveitamento nessa reta final. E o último jogo é contra o Fluminense que tem 2 desafios longe de casa, né? Antes desse jogo contra o América na última rodada, Fluminense enfrenta o Bahia e enfrenta o Internacional. São jogos duros, pela bola que o Fluminense vem apresentando no Campeonato Brasileiro. Acredito que toda a pressão de pelo menos somar mais alguns pontinhos em busca do meio da classificação vai ficar para a última rodada. Não vejo um Fluminense vencendo o Bahia na Arena Fonte Nova e muito menos vencendo o Internacional no Beira-Rio. Então por isso esse último jogo do América Mineiro também é bastante complicado porque é fora de casa. E é uma das equipes que eu vejo que vai ter imensas dificuldades de permanecer na primeira divisão pela tabela que possui. Enfrenta um Palmeiras brigando pelo título, tem um jogo contra o Bahia que é um meio termo, pode até conquistar pontos importantes, mas na última rodada tem um Fluminense que para mim, como citei anteriormente, não vence seus 2 próximos jogos contra Bahia e Internacional, jogando longe do Rio de Janeiro. E para finalizar, a equipe do Vitória que para muita gente, muitos torcedores, tem a tabela mais complicada dessa reta final das equipes que disputam contra o rebaixamento nesse campeonato nacional. O Vitória enfrenta nesta rodada o Cruzeiro, se bem que o Cruzeiro para muitos é uma incógnita, é uma equipe que já tem vaga na fase de grupos da Taça Libertadores, mas é um adversário de um potencial técnico e tático bem maior do que a equipe baiana. A gente sabe que o Cruzeiro nessa reta final vem fazendo testes, não atua com a sua força máxima, com a sua formação titular, né, na essência daquela que venceu a Copa do Brasil frente à equipe do Corinthians, mas é um Cruzeiro que está interessado sim em boas colocações do Campeonato Brasileiro, até mesmo pensando em premiação. Tratando-se de um Cruzeiro que fez altos investimentos e que também precisa de recursos para pagar esses investimentos. O prêmio da Copa do Brasil, claro que foi suficiente, mas o Cruzeiro quer mais e pode muito bem buscar posições acima na classificação nesse jogo contra o Vitória, um Vitória fragilizado que vai tentar um resultado grandioso jogando no Mineirão, o que eu acho muito complicado pelas pretensões da equipe baiana na competição e por tudo aquilo que o Vitória vem apresentando no Campeonato Brasileiro. Um futebol pobre em criação, marcação deficitária, pior defesa do campeonato. Não sei se o Vitória tem cancha para chegar até a frente e continuar com chances de ser uma equipe fora da zona ao final das 38 rodadas. Para mim, inclusive já decretei essa minha opinião em outras transmissões aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, de que o Vitória é uma equipe rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Isso porque na 37ª rodada o Vitória enfrenta o Grêmio. O jogo é no Barradão, mas é o Grêmio que nessa reta final utiliza toda a sua força máxima com seus jogadores para ganhar essa vaga aí na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. É um Grêmio que não está poupando atletas, não tem outras competições e é um esquema de jogo consolidado pelo técnico Renato Gaúcho e que sabe muito bem, né, dosar essa equipe nas partidas, né, em um Grêmio contra o Vitória, assim como aconteceu contra o Atlético Paranaense, que não era nem um bom visitante, não era uma equipe que tem esse costume de conquistar pontos longe de casa e acabou vencendo o Vitória com uma equipe mista. E o Grêmio tem plenas e totais condições de sair de Salvador com os 3 pontos garantidos. E na última rodada, a equipe do Vitória enfrenta o Palmeiras, jogo na Arena, provavelmente um Palmeiras já com o título garantido do Campeonato Brasileiro, pelas projeções, né, que acabamos de citar, mas não vai querer perder esse último jogo. É o jogo de entrega de taça, é o jogo da festa com o torcedor, na última rodada do campeonato, já que o Palmeiras tinha o objetivo da Copa do Brasil e da Libertadores, foram fracassados durante a temporada
E o Campeonato Brasileiro virou obrigação nessa reta final, pelo investimento, pelo nível técnico, pelo número de peças de reposição. Então eu não acredito que o Vitória ele venha a surpreender o Palmeiras nessa reta final. Vai ser muito difícil, bastante complicado. Essa tabela é muito difícil a do Vitória. E o Vitória, sem dúvida, está na Série B por tudo aquilo que tem demonstrado ou a falta da demonstração, né? Porque o Vitória, sem dúvida, é uma equipe que tem muitos percalços nesse sprint final do Campeonato Brasileiro, perdendo jogos em casa. O Sport, infelizmente, vacilou nessa partida contra o Vitória na Ilha do Retiro. Poderia ter colocado o Vitória em maus lençóis, em lençóis bem ruins, bem complicados nessa reta final, mas o empate colocou o Sport aí numa zona perigosíssima. E além de perigosíssimo, dando margem para que o Vitória possa se recuperar. É difícil a recuperação? Sim, mas a gente não pode descartar, né, uma equipe que está aí, né, nessa reta final, com jogos com uma equipe que pode chegar campeão, ou Cruzeiro desinteressado, um Grêmio que não esteja num dia bom, enfim. Mas a gente sabe que hoje, se pararmos para conversar com poucas pessoas nas ruas, ou até mesmo torcedores de outras equipes, eles vão dizer que as melhores equipes do Brasil, Grêmio, Palmeiras e até o Cruzeiro nesse rol. Então, por isso, essa tabela do Vitória ela não é benéfica, porque todas essas equipes citadas estão aí nesses 3 últimos jogos do Leão da Barra. Então é isso, torcedor. Não deixem de se inscrever no nosso canal, ativando sempre aí o sino das notificações para ficar por dentro aí do nosso conteúdo no Eu Pratico Esporte. E claro, dê o like aí nos nossos vídeos, compartilhe, tem um botão compartilhar abaixo aqui da tela, então clique nele e coloque também esse vídeo nas suas redes sociais. Forte abraço a todos, até a próxima, tchauzinho!